Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas mais do que ficar destrinchando ali os artigos do Estatuto, a ideia aqui é entender uma concepção geral do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e principalmente o que ele significa de avanço em relação à legislação anterior e também em compreender, né, os seus limites e os desafios para a sua efetivação prática. Né? Uma coisa é sempre a legislação ali consolidada, né, nos termos da lei, né, na Constituição, né, no aparato jurídico do Estado. Outra coisa é a efetivação e a promoção de políticas públicas amparadas por essa lei. Tá certo? Bom, o, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069 de 1990, né, ela veio para substituir os códigos dos menores, Código de Menores, que era a legislação, né, que tratava dos menores de idade, né, até 1990. Os Códigos de Menores têm duas edições, uma dos anos 20, de 1927, e outra de 79, né? Então ainda no período da ditadura militar. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a própria Constituição Federal, ela é fruto de muita luta dos movimentos sociais organizados que neste processo, nesse período de redemocratização do país, né, após o fim da ditadura militar, nos anos 80, conseguiram impor, né, demandas importantes de setores da sociedade, dos movimentos sociais, na nova Constituição de 88 e também em legislações específicas, como é o caso do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? O ECA ele tem como um dos princípios, né, a doutrina da proteção integral. Né? A gente vai falar um pouco sobre os eixos, né, os eixos fundamentais dessa legislação, mas é a ideia de que a criança e o adolescente devem ser protegidos integralmente e não serem assistidos somente quando existe uma situação de conflito ou uma situação de violação de direitos. Né? Outra questão que é importante, né, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso se diferencia até pelo nome, né, do Estatuto em relação ao Código de Menores, é que a partir do ECA se estabelece um novo sujeito, né, uma nova identidade social, né, que é objeto dessa legislação, que são as crianças e adolescentes. Até então eram todos tratados como menores, né, e sempre um olhar sobre os menores como incapacitados, principalmente quando isso se relacionava à classe social, né, e um olhar para o menor como um objeto mesmo, né, de atenção do Estado e não como sujeito. O ECA estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, são portadores de direitos e o Estado, a sociedade e a família devem cumprir alguns deveres em relação a esses sujeitos. Né? O ECA ele funciona como até por ser posterior à Constituição, como um guia prático, uma forma como efetivar algo que já estava previsto na nossa Constituição de 88, que é o artigo 227. Esse artigo diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, o ECA é uma legislação que vai tratar especificamente deste artigo da Constituição e pensar em maneiras, em políticas de como tornar este artigo da Constituição como uma política efetiva. É claro que a gente percebe, né, que a efetivação de políticas públicas ela
precisa superar uma série de desafios, de obstáculos, que nem sempre são possíveis de serem ultrapassados. Tá? Mas de uma forma geral, o Estatuto da Criança e do Adolescente é baseado nessa doutrina da proteção integral, que eu já comentei, né? Um outro elemento muito importante, né, que está ali na base do ECA, é a criação dos conselhos tutelares, né, como entidades do Estado, né, que vão olhar com atenção para a questão das crianças e dos adolescentes. Então, os conselhos tutelares assumem esse papel do Estado, né? É um órgão do Estado, mas que assume esse papel de olhar, né, para crianças e adolescentes, garantir os seus direitos, né? Prevenir a violação de direitos. E o ECA também trabalha com base na instituição de medidas socioeducativas, né, quando se trata de crianças e adolescentes em confronto com a lei, né, em conflito com a lei. Então, é uma mudança de paradigma em relação ao menor infrator, como era tratado antigamente, né, de como que essas crianças e adolescentes em conflito com a lei devem ser tratados. Esses são muitos, né, esses são alguns dos avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente em relação à legislação anterior. Sem dúvida é um avanço em muitos sentidos, principalmente por ter sido uma legislação que foi elaborada a partir da contribuição da sociedade, de grupos organizados, de movimentos sociais, de educadores, de psicólogos, que estiveram à frente da elaboração dessa legislação. Tá? Agora, como toda legislação, a gente sempre tem ali que observar com cuidado e com critério, né, o que separa a legislação, ou seja, aquilo que está formalmente estabelecido na lei, e aquilo que é de fato efetivado na prática, aquilo que de fato se traduz em políticas públicas efetivas, né, que tenham resultado reais e concretos na nossa sociedade. Né? O que a gente precisa entender é que, assim como a Constituição de 88, que também foi um grande avanço em relação ao período anterior, que é o período da ditadura, né, o ECA ele é elaborado, ele é pensado e principalmente ele tem o desafio de ser efetivado, de ser colocado em prática numa era em que existe a hegemonia da ideologia neoliberal no mundo todo e no Brasil de uma forma bastante específica. Então, os anos 90, né, a partir dos anos 90, a gente tem a implementação de uma agenda de reformas, né, de ajustes da atuação do Estado, né, orientadas ali por entidades como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, né, os países do centro do capitalismo, decidindo, né, como que os estados devem se reorganizar, né, aí a partir da década de 90, lembrando que em 89 acaba a União Soviética, né, cai o Muro de Berlim, então existe essa hegemonia dessa ideologia neoliberal contaminando todos os cantos do planeta. E é nesse contexto que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai ter o desafio de ser implementado. Então, embora a legislação seja um grande avanço em relação às legislações anteriores, né, tratar os indivíduos, as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, portadores de direitos, né, na efetivação prática dessa legislação, a gente tem ali uma série de limites, uma série de obstáculos para essa efetivação. Né? A gente percebe que a questão dos direitos humanos, de uma forma geral, nessa era neoliberal, ela é reconfigurada. Não é que se deixa de falar de direitos humanos, pelo contrário, se fala bastante em direitos humanos. Mas os direitos humanos eles passam por uma reconfiguração a partir dos anos 80 e 90, com essa hegemonia do pensamento neoliberal. Né? Os direitos humanos né, os direitos humanos são pensados a partir de um duplo paradigma, ou seja, a partir de duas bases fundamentais. Uma é a ideia de que para ocorrer a efetivação dos direitos humanos é necessário um desenvolvimento econômico,
Então, coloca-se essa primazia do desenvolvimento econômico, né, como o, o elemento principal e inicial para a promoção dos demais direitos, né, e coloca e uma outra base, né, um outro paradigma que sustenta, né, essa reformulação dos direitos humanos a partir da década de 80 é a ideia de que a política social ou as políticas sociais elas são pautadas nos mínimos sociais, ou seja, né, o que o Estado deve garantir aos indivíduos em termos de política social, né, para a garantia dos direitos humanos é aquele mínimo, né, para manter ali um padrão mínimo de dignidade. A partir deste mínimo, toda e qualquer promoção de direitos, de políticas sociais, ela fica dependente da questão do desenvolvimento econômico e da questão do mercado. Né? O mercado assume um papel muito importante nas políticas sociais a partir desse contexto. Então, esse mínimo social é o que rebaixa, né, em certa medida, aquilo que o Estado se responsabiliza em garantir. E a questão dos direitos de crianças e adolescentes entra também nesse contexto. Né? Qual que é o mínimo necessário que o Estado deve garantir? Né? Uma outra característica desse contexto, né, desse período neoliberal, né, dessa hegemonia do pensamento neoliberal, é a privatização de alguns elementos, de algumas políticas de Estado, né, entre elas as políticas sociais. Então há uma mudança na concepção de assistência social, né, dessa assistência social promovida pelo Estado, principalmente porque essa assistência social, e no ECA isso já está muito presente, né, na própria legislação e mais ainda na sua efetivação, né, de que a responsabilidade dessa promoção de assistência social ela é da sociedade civil, né? Ela não é do Estado exclusivamente, ela é da sociedade civil. Então a gente tem aí um sistema híbrido de promoção de assistência social, né? Isso está presente na legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente também. Né? Esse sistema híbrido articula setores governamentais, setores do Estado e setores não governamentais, né? As igrejas, as fundações, as associações, cooperativas, as ONGs, né? As organizações não governamentais e também empresas privadas. Então a gente vê que a promoção de assistência social e a promoção inclusive de alguns direitos fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles dependem dessa articulação entre Estado e entidades da sociedade civil, tá certo? As ONGs funcionam, né, isso tem uma série de estudos sobre as ONGs, né, nessa era neoliberal. As ONGs elas funcionam como bombeiros, como apagadores de incêndio, gestores da crise social que os países, principalmente da periferia do sistema, enfrentam. Então as ONGs elas não têm a capacidade e não têm a prerrogativa, inclusive, de promover uma política social ampla. Ela vai resolver, né, pontualmente algumas questões, ela vai atuar de forma pulverizada, de forma pontual em determinadas circunstâncias, em determinadas regiões, em determinados setores da sociedade, mas sem uma articulação no plano macro, sem uma articulação dessa atuação, que seria de responsabilidade do Estado, para resolver o problema ou os problemas sociais de forma mais estrutural. Então essa atuação das ONGs, né, que já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela resolve, entre aspas, problemas pontuais, né, localizados. Né? A atuação das ONGs é pulverizada sem uma articulação num plano maior, num plano nacional, pensando na resolução desses problemas, né, dessas violações de direitos de forma mais estrutural. Tá? Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, embora mude, né, a terminologia com que trata, por exemplo, a questão dos adolescentes em conflito com a lei, né, que antes eram tratados como menores infratores, né, na prática
né, a gente sabe que a instituição de medidas socioeducativas ela ainda é bastante problemática no Brasil. Né? As FEBEMs, que depois foram transformadas em Fundação Casa, né, elas, a rigor, elas cumprem o mesmo papel que as penitenciárias cumprem. Então o que a gente vê, né, inclusive, né, com denúncias de tortura, né, de maus tratos, enfim, o que a gente vê de uma forma geral é que nesta hegemonia, né, nesse contexto neoliberal em que o Estado se ausenta, né, da promoção de políticas sociais, o Estado só se faz realmente presente nesse aspecto da questão das medidas socioeducativas, dos aspectos corretivos, né, de punição, né, confirmando, né, uma tese, né, levantada por alguns pensadores, entre eles Loic Wacam, de que no contexto neoliberal os estados eles vão se reduzindo, eles vão se ausentando de diversas esferas, mas eles se fortalecem como estados penais, estados, né, que promovem a violência, né, a coerção, principalmente atuando nos segmentos mais atingidos pela ausência de políticas sociais. Então a crise social ela é resolvida por parte do Estado, né, com a atuação de um Estado repressivo, um Estado penal. Né? Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é possível de ser percebido, né, quando a gente vê que o Estado, né, se coloca como um promotor de uma política social, né, relacionada ao ECA, principalmente na questão das medidas socioeducativas, no confronto, né, nesse segmento dos adolescentes em confronto com a lei. Né? Mas na promoção verdadeira, efetiva dos direitos sociais, ele se mostra bastante ausente